Vamos começar aqui mais uma resolução de questões. Agora, envolvendo o assunto de regra de 3. Né? Outro dia me perguntaram sobre o assunto e surgiu, né, a oportunidade de resolver questões sobre esse assunto. Vou fazer aqui dois exercícios, né? Vou resolver dois exercícios para vocês. Um envolvendo regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais e outro com grandezas inversamente proporcionais. Vamos à primeira questão. Diz o seguinte: uma árvore de 4,2 metros de altura projeta no solo uma sombra de 3,6 metros. No mesmo instante, uma torre projeta uma sombra de 2,8 metros. Qual a altura da torre? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é descrever as grandezas e os dados. Ora, você pode confundir, né? Achar que as grandezas são árvore e torre, né? E o que é altura, né? E sombras. Não, gente. Nós temos aqui dois objetos, a árvore e a torre. Mas desses dois objetos a gente está tratando da altura deles, da altura da árvore e da altura da torre, beleza? A altura da torre é o que ele pede. Sempre a pergunta da questão vai ser meu x. O x da questão, certo? Qual a altura da torre? Esse é meu x, é o x da questão. Então vamos colocar esses dados numa tabela, né? Ora, então temos assim. A altura da árvore é 4,2 metros. Né? E a altura da torre eu não sei, x. A sombra da árvore, 3,6 metros. E a sombra da torre, 28,8 metros. Muito bem. Então nós temos aqui os dados na coluna, que é a coluna das alturas, e a coluna das sombras. As duas grandezas são essas, alturas e sombras. Vejamos agora o seguinte. Essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Quando é que uma grandeza é diretamente proporcional? Quando, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? À medida que uma aumenta, a outra diminui, certo? É inverso, é o inverso. Uma aumentou, a outra vai diminuir. Muito bem, vamos observá-la de novo. Temos aqui, olha. As grandezas são altura e sombra. Esquece os números por enquanto. Vamos nos perguntar o seguinte. O sol está batendo na árvore, na torre, né, e formando o mesmo ângulo nas duas, que bate do mesmo jeito nas duas. Então, olha só. Quanto maior a altura da árvore, maior vai ser a sombra. Concorda? Quanto maior a altura da torre, maior vai ser a sombra. Concorda? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, são diretamente proporcionais, pois quanto mais uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Tudo bem? Então, vamos aqui ao cálculo. Sendo x a altura da torre, chegamos à proporção. Olha, é sempre na ordem que eu estou colocando aqui na tabelinha, certo? 4,2 sobre x igual a 3,6 sobre 28,8, se as grandezas são diretamente proporcionais. Então, nós temos que vai ficar 4,2 sobre x igual a 3,6 sobre 28,8. O cálculo nós temos. Agora é só multiplicar cruzado, né? Como muita gente fala. Ou fazer o cruz credo, né? Mas, na matemática, é descrito assim. Sabendo que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Né? É assim que se calcula. Ou seja, a gente vai multiplicar 4,2 vezes 28,8, que são os meios, e os extremos, x por 3,6. E esses dois produtos têm que ser iguais. 4,2 vezes 28,8 deu 120,96. E do outro lado da igualdade nós temos 3,6x. Muito bem, vamos isolar o x, que é o x que a gente quer encontrar. Então vou passar o 3,6 dividindo e vai ficar x igual a 120,96 sobre 3,6. Fazendo essa divisão, resolvendo aí na calculadora ou então na mão mesmo, a gente vai encontrar 33,6 metros. Essa é a altura da torre. Entenderam? Muito bem, vamos com a próxima questão. Na próxima questão nós temos o seguinte. Um livro tem 300 páginas com 25 linhas em cada uma. Para reimprimi-lo, usando os mesmos caracteres, quantas páginas de 30 linhas serão necessárias? Veja aqui
É o mesmo livro, as mesmas palavras, os mesmos caracteres, só que agora eu quero condensar, quer dizer, eu quero aumentar um pouquinho o número de linhas. Né? Tinha 25 linhas em cada página, agora eu quero fazer o livro com 30 linhas. Ou seja, eu vou aumentar o número de linhas. Se eu vou aumentar o número de linhas, o número de páginas vai ser maior ou menor? Né? Ou seja, as grandezas vão ser direta ou inversamente proporcionais? Muito bem, primeiramente vamos colocar aqui na tabela. Daqui a pouco eu te respondo essa pergunta. Veja que as grandezas são número de páginas e número de linhas, tá? O livro é um só, é o mesmo. Então quando o livro tinha 300 páginas, é porque eu tinha impresso com 25 linhas em cada página. Só que agora eu quero imprimir 30 linhas em cada página. Está na coluna aqui o número de linhas. Quantas páginas eu vou ter nesse livro? Se eu estou aumentando o número de linhas, será que o número de páginas vai ser maior ou menor? Né? Veja que agora eu tenho mais linhas em cada página. Né? Se eu tenho mais linhas em cada página, eu estou condensando, mas eu estou diminuindo o número de páginas, concorda? Então, se eu aumentar o número de linhas, o número de páginas vai aumentar. Quer dizer, se eu aumentar o número de linhas, o número de páginas vai diminuir. Ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Né? À medida que uma diminui, a outra aumenta. Né? Vai diminuir o número de páginas e vai aumentar o número de linhas. Então, nós temos aqui a proporção, olha, sendo x o número de páginas após reimprimir o livro. Chegamos à proporção 300 está para x, assim como 30 está para 25. Então, agora é só resolver essa equação. Sabendo que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos o seguinte, 300 vezes 25 vai ser igual a x vezes 30. 300 vezes 25 deu 7.500. Dividindo por 30, nós temos que o novo livro vai ter 250 páginas. Veja que o número de páginas diminuiu. Eram 300, agora vai ser 250, 50 a menos. Tudo certo? Alguma dúvida? Muito bem. Foram duas questões hoje.